Olá, está no ar o Jornal Terra Viva, segunda edição. Veja o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo a partir de agora. Entidades do setor produtivo afirmam que Plano Safra, anunciado pelo governo, atende a vários pleitos dos produtores rurais. Começa em Belo Horizonte, Minas Gerais, a 16ª edição da Mega Leite. A expectativa é que 70 mil pessoas passem aqui pelo Parque da Gameleira nestes 4 dias de exposição, movimentando 30 milhões de reais em negócios. Mega Leite também destaca a necessidade de aumento da produtividade do setor e mais apoio a pequenos produtores. Instituto Agronômico do Paraná realiza série de palestras sobre doenças no milho e orientação aos produtores. E ainda a Copom mantém taxa Selic no Brasil em 6,5% ao ano. E nos Estados Unidos, o Banco Central norte-americano também decide pela manutenção dos juros. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva. E começou nesta quarta-feira em Belo Horizonte, capital mineira, a 16ª edição da Mega Leite. Até o próximo sábado, a programação é intensa, com a participação das principais raças leiteiras do país e visitantes de várias regiões brasileiras. Então é para o Parque da Gameleira que a gente vai agora conversar com Otávio Sesc Júnior, que acompanha toda a movimentação. Olá, Tavinho, como foi esse primeiro dia? Boa noite, Lília Munhoz. Foi muito bom. Nós tivemos a abertura oficial durante a manhã. Durante o período da tarde tivemos já alguns julgamentos, poucos, mas o grande número de animais que devem ser julgados em pista começa mesmo a partir de amanhã cedo. Público hoje não muito grande, mas autoridades e outras pessoas presentes à inauguração, pecuaristas ligados ao leite, principalmente ao girolando, mas nós temos aqui 1.000 animais da raça girolando pelo menos e no total 1.800 animais de leite, entre todas as principais raças leiteiras do Brasil. Mas o evento principal do dia mesmo foi a abertura oficial. E quem acompanhou tudo foi o repórter Vinícius Marra. Boa noite, Vinícius. Oi, Tavinho, tudo bem? Olá para você, olá para todos. Nós acompanhamos essa abertura oficial aqui, né, da Mega Leite e que teve a participação de representantes do governo. E eles falaram sobre a importância da produção de leite aqui no país. E durante a cerimônia, eles destacaram também a necessidade de se criar uma política de apoio, principalmente para o pequeno produtor. Vamos ver na reportagem. Esta é a 4ª vez que a Mega Leite é realizada em Belo Horizonte. Este ano, a expectativa é que 70 mil pessoas passem pelo Parque da Gameleira nos 4 dias de exposição, movimentando mais de 30 milhões de reais em negócios. São quase 2.000 animais das principais raças leiteiras do país, que participam dos julgamentos e torneios leiteiros. A estrela maior são os animais, né? Mas a feira está repleta de muitas empresas oferecendo bons negócios e, claro, acompanhar o julgamento faz parte. A abertura oficial teve a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e da secretária estadual da Agricultura, Ana Maria Soares Valentim. Nós somos um estado de 82% de pequenos produtores. Nós acreditamos que incentivando a produtividade e melhorando a renda dos pequenos produtores, eles vão conseguir uma vida digna e assim se manterem na zona rural. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi representada pelo secretário executivo do MAPA, Marcos Montes, que falou sobre o Plano Safra anunciado pelo governo federal, que vai liberar 225 bilhões de reais em financiamento para pequenos, médios e grandes produtores. É claro que nós queremos mais, mas condições satisfatórias para que a gente possa realmente fazer um incentivo maior ainda. O Brasil produz cerca de 35 bilhões de litros de leite por ano, 9 bilhões, quase 30% aqui em Minas Gerais. E um dos desafios do setor é aumentar a produtividade do rebanho no estado, que ainda é considerada baixa. A média é de 3 mil litros de leite por vaca ano, contra 5 mil em outros estados, principalmente do sul do país. Para o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Girolando, outra preocupação é com os pequenos produtores de leite. Muitos estão desestimulados e abandonam a atividade. E quando você junta 1, 2, 3, 10 pequenos, ele vira um grande. Mas eu vejo que o pequeno produtor ele tem que estar ali
com assistência técnica, ele tem que estar sendo remunerado. Tavinho, aí dia, né, de festa, mas também de muitas reivindicações e assuntos importantes, né? É com você. Ok, obrigado, Vinícius. E durante a cerimônia de abertura, nós tivemos também a entrega do Mérito Girolando, uma premiação para vários produtores. E na categoria Mulher, quem ganhou o Mérito Girolando foi a Wesleyane Maria Roriz Neus, que está aqui comigo agora e que é uma das mulheres do agronegócio brasileiro, que já são muitas hoje. Boa noite. Você herdou do seu pai, o saudoso pecuarista Joaquim Roriz, a Agropecuária Palma, e eu acho que você teve que fazer uma mudança incrível no sistema de gestão para poder hoje estar recebendo esse Mérito Girolando Mulher. Boa noite a todos. Graças a Deus, o papai deixou uma estrutura muito bem feita na fazenda, tudo que ele fazia era com muito capricho. E Deus foi nos capacitando para poder administrar. Hoje nós estamos produzindo lá em torno de 28 mil litros de leite por dia, temos um laticínio dentro da fazenda e hoje nós somos agraciados aqui com esse mérito. É uma honra, né? No meio de tantas produtoras a gente poder receber. A gente fica muito feliz, eu fico muito feliz, agradecida e fortalecida. Isso nos fortalece para esse árduo serviço da produção de leite, que é diária, 365 dias ao ano. Né? Além do trabalho na produção de leite, a Agropecuária Palma tem uma tradição também na produção de genética, Giro, Girolando e outras raças leiteiras. E você também deu seguimento a esse trabalho e você hoje já me dizia até que tem um plantel próprio, hoje não precisa mais ficar repondo vaca. Verdade, graças a Deus nós já conseguimos fazer a nossa reposição. Hoje nós já temos sobra do rebanho para ofertar ao mercado, né? Então, isso também é um sinal de que a gente está conseguindo muita coisa em reprodução, com trabalho, uma equipe, né? A gente não faz nada sozinho, na fazenda nós temos uma equipe maravilhosa que a gente dedica tudo isso, todo esse trabalho em função de uma equipe muito boa que nós temos lá. Bom, hoje você foi a grande premiada aqui, a mulher do agronegócio premiada pela Girolando. O que é que você tem para dizer para as mulheres do agronegócio no Brasil, já que hoje você tem que ser a porta-voz delas? Olha, é muito gratificante, é árduo, é uma missão difícil, mas quando você chega num ponto de você reconhecer o trabalho, essa barreira da mulher poder estar num ambiente extremamente masculino e você ser reconhecido. Então eu chamo as mulheres, as guerreiras, porque tem que ter força para enfrentar esse tabu, precisa. Força, eu falo joelho no chão, força, porque a gente chega lá, nós somos guerreiras e venham, é um trabalho muito gratificante. Ok, Wesleyane, parabéns aí pela premiação, muito obrigado. Obrigada, Tavinho, obrigada a todos, boa noite. Ok, tá aí então a grande premiada de hoje com o Mérito Girolando na categoria Mulher, a Wesleyane Roriz Neus, Wesleyane Maria Roriz Neus, da Agropecuária Palma, Lusiânia, Goiás. Nós voltamos agora para São Paulo com a Lília Munhoz. Muito obrigada, Tavinho. Daqui a pouco você volta com outras informações da Mega Leite. E destaque de Brasília, o presidente Jair Bolsonaro editou uma nova medida provisória para transferir para o Ministério da Agricultura a responsabilidade de demarcação de terras indígenas. Em janeiro, essa responsabilidade já havia sido transferida para o MAPA, mas a proposta foi alterada pelo Congresso, que levou de volta a demarcação para a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, vinculada ao Ministério da Justiça. Agora a matéria precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado em até 120 dias. E a seguir, Copom mantém taxa de juros no Brasil em 6,5% ao ano. Nos Estados Unidos, o Banco Central norte-americano também decide pela manutenção dos juros. E ainda mais repercussão sobre o Plano Safra recém-anunciado pelo governo. Para entidades do setor produtivo, a maioria dos recursos atende às necessidades dos produtores rurais. Em instantes, os detalhes no Jornal Terra Viva. A cotação da soja em Chicago recuou 1,2% a $9,10 o bushel. O dólar fechou em queda de 0,3% a R$ 3,85. Já a Bovespa teve alta de 0,9%, voltando a fechar acima dos 100 mil pontos.
O setor produtivo, de forma geral, gostou das condições do Plano Safra anunciado pelo governo. Para os médios produtores rurais, as taxas de juros foram mantidas. Nas demais categorias, houve um aumento de até 1%. Mesmo assim, os produtores acreditam que o ambiente de negócios será facilitado para a captação de recursos, inclusive no exterior. O Plano Safra manteve as taxas de juros para os médios produtores rurais em 6% ao ano. Já para os agricultores familiares, houve um aumento de 0,5%, com a menor taxa passando para 3% ao ano. E para os demais produtores, os juros subiram 1%. Os créditos para custeio e comercialização terão taxas de 8% ao ano. Os programas de investimento também tiveram aumento de 1% nas taxas de juros. Como o crédito rural já não atende 30% do que a gente precisa para rodar uma safra no Brasil, em torno de 30%, o governo decidiu por colocar um pouco mais de recursos, porém com algumas adequações nas taxas de juros. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, as principais demandas foram atendidas no Plano Safra, que contará com 225 bilhões 590 milhões de reais em recursos. A maior parte das medidas anunciadas estão bem aderentes ao que o setor vinha conversando com o governo, dadas as possibilidades que eles têm para equalização de taxa de juros e priorizando produtores que têm menos acesso ao mercado. As cadeias que nem eram atingidas, que era uma totalizada, que nem a cadeia do peixe, dos insumos, então foi uma abrangência melhor do que nos outros planos. É uma injeção na economia, né, via setor produtivo, que também é importante para todo o setor, né, tanto para o setor produtivo quanto para o consumo. Para o setor produtivo é fundamental que os recursos anunciados não sofram nenhum tipo de contingenciamento e sejam de fato liberados na integralidade. A gente espera que esse recurso, totalizando, chegue na ponta para o produtor. Um dos programas mais aguardados, o PCA, para a construção e ampliação de armazéns, terá 1 bilhão e 800 milhões de reais, com taxas de 6% a 7% ao ano. Nós precisamos muito mais de créditos para armazenamento. E a taxa de juros não ficou, como diz o outro, a quem esperava. Agora as expectativas são para a publicação da medida provisória que vai tratar de vários temas voltados ao agronegócio, como a ampliação de fontes de financiamento com a possibilidade de captação de recursos externos. Se esse recurso vier diretamente, que o produtor conseguir alocar esse recurso lá e trazer para dentro, há uma competição de mercado, principalmente com os bancos financeiros. A ampliação em 55 bilhões de reais dos recursos captados por meio da emissão de LCAs, letras de crédito do agronegócio e o aumento do seguro rural para 1 bilhão de reais também são vistos como pontos positivos. Porque a gente vai conseguir melhorar produtos de seguro e acessar recursos com juros mais acessíveis, porque o produtor vai ter efetivamente um mecanismo de gerenciamento de risco da sua atividade. Economia, o Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou a taxa de juros e manteve em 6,5% ao ano. Esta é a 10ª manutenção seguida dos juros e o menor patamar da série histórica. A definição acontece em um cenário fraco de atividade econômica e desemprego ainda elevado. E nos Estados Unidos, o Federal Reserve, Banco Central norte-americano, decidiu nesta quarta-feira manter também as taxas de juros entre 2,25% a 2,5%. A decisão já era esperada pelo mercado e no comunicado o Fed apontou sinais de continuidade no crescimento econômico, mas também citou o aumento de incertezas. A última vez em que as taxas de juros subiram foi em dezembro do ano passado. E vamos agora ao Agri Tendências com Silmar César Miller. Ainda destaque internacional, os mercados estão de olho na retomada das negociações entre Estados Unidos e China. Olá, Silmar, qual a expectativa para essa retomada das negociações? Pois é, o que parecia assunto morto, ou seja, essa briga entre Estados Unidos e China, volta ativa aqui, volta à evidência agora com a possibilidade de retomada das conversações na reunião do G20, que acontece no final da próxima semana no Japão, em Osaka, com a presença de líderes mundiais aqui do G20. O presidente Donald Trump deve se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping e parece que há boa vontade dos dois lados aqui para tentar, se não encerrar a guerra comercial, pelo menos dar uma suavizada na briga que já se estende por mais de um ano.
E é bom que o Brasil comece a ficar de olho nessa reviravolta aqui. Parecia tudo tranquilo, bem ordenado já. O Brasil aqui com um planejamento agrícola, aqui no caso especificamente agrícola, já mais ou menos bem encaminhado em função dessa briga. O Brasil sendo muito beneficiado pela guerra comercial entre Estados Unidos e China. Os chineses concentrando as suas compras de soja e outros produtos aqui no Brasil, saindo do mercado americano. E será que tudo isso pode voltar atrás outra vez e o Brasil ter que replanejar tudo outra vez, como já aconteceu aqui em meses anteriores, com esse vai e vem das negociações? Olha, se isso acontecer, claro, existe essa possibilidade de americanos e chineses se entenderem, os chineses voltarem a comprar produtos agrícolas americanos. Será que isso vai prejudicar o Brasil? Olha, até um mês atrás a resposta seria sim, ou seja, haveria realmente uma reviravolta aqui e o Brasil perderia uma oportunidade boa, que está aproveitando bem nesse momento. Os chineses estão grandes, voltados aqui para grandes compras aqui no Brasil, ultimamente, em função dessa guerra. Mas será que isso aconteceria de novo? Eu acho que o cenário mudou nesse sentido. E o ponto de partida dessa mudança, a inflexão que acontece, é o problema do clima nos Estados Unidos, ou seja, 3 meses aqui de chuvas contínuas, os americanos não conseguem terminar o plantio de sua safra de soja, de milho, de trigo, de algodão, além de perdas na produtividade. Isso mudou muito o cenário global de oferta desses produtos todos. E os preços já começaram a subir em função disso. Então mudou bastante a realidade. Significa hoje o contrário, possivelmente. Vamos supor que os chineses voltem a comprar soja, milho, algodão ou carne dos Estados Unidos. O que vai acontecer? Os preços vão subir mais ainda lá na Bolsa de Chicago, acompanhando o que já vem acontecendo em função da quebra da safra por questões climáticas. Então, isso é um duplo fator de impulsionamento dos preços agrícolas nos Estados Unidos. E o Brasil, ao contrário de ser prejudicado, pode até ser mais ainda beneficiado em função dessa mudança de panorama, ou seja, preços ainda mais altos com os chineses a toda nos dois mercados. Olha, é bem possível que eles não abandonem o mercado brasileiro, certamente, porque depois de toda essa briga aqui, a desconfiança é muito grande em relação aos Estados Unidos. Os chineses adotaram o Brasil agora como seu principal fornecedor e isso não tem mais volta daqui para frente. Tá certo, obrigada, Silmar. E a seguir, mais informações ao vivo da Mega Leite. E você vai ver também o Instituto Agronômico do Paraná realiza a série de palestras sobre doenças no milho e orientação aos produtores. Daqui a pouco no Jornal Terra Viva. A cotação do milho negociado em Chicago recuou 2% a $4,46 o bushel. Na Bolsa de Valores, a B3 alta de 0,1% a R$ 37,75 a saca. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou estável nas 3 praças pesquisadas. Julgamentos, workshops e exposição. A Mega Leite 2019 em Belo Horizonte apresenta inovações para o setor leiteiro e debate temas de relevância para a pecuária de leite. Então é para lá que a gente volta agora, porque o Otávio Sesc Júnior tem outras informações. Tavinho, é com você. Ô, Lilian, hoje tivemos aqui o lançamento do app, ou app, como as pessoas dizem, do Terra Viva, o Tá Na Mão, onde você abre, baixa o app no seu celular e você baixa o aplicativo e tem todas as informações que quiser do agronegócio. E amanhã tem o primeiro encontro de parceiros masters aqui da Girolando, que o Terra Viva também faz parte deste evento. Tivemos um dia hoje bastante calmo, com pouco público, mas amanhã o negócio deve ferver e deve encher de gente por aqui, porque amanhã é feriado e o pessoal aproveita para passear. E o dia vai ajudar, porque vai ter sol amanhã e calor, com temperatura máxima chegando aos 27 graus, mais ou menos como foi hoje. Nesse momento nós temos 21 graus aqui em Belo Horizonte, na madrugada cai um pouquinho e deve chegar a 14 graus. Vamos ver agora como fica o tempo em todo o Brasil. Na quinta-feira, a expectativa ainda é de tempo instável e tem previsão de chuva em grande parte do Nordeste por conta da atuação de instabilidades no alto da atmosfera, mas principalmente por conta da umidade que vem do oceano. Ao longo do dia, as pancadas de chuva ocorrem especialmente em áreas mais costeiras, mas enquanto isso, nessas áreas claras do mapa, nada de chuva, a massa de ar seco ainda atua e inibe a formação dessas instabilidades. Aliás, ao longo da quinta-feira, a expectativa ainda é de tempo firme em grande parte do país, com previsão de chuva somente nessas áreas da região norte por conta das instabilidades tropicais. Pela manhã, temperatura mínima de apenas 13 graus em Curitiba. Olha só, nas áreas em roxo, nas áreas da região sul do Brasil, a temperatura é menor e
e tem o potencial para ocorrência de geada. No período da tarde, temperatura máxima de 28 graus em Belo Horizonte. No decorrer dos próximos dias, o tempo mais seco ainda deve predominar em grande parte das áreas produtoras e a umidade do solo segue cada vez mais baixa. E o que vem preocupando é o número de focos de incêndio, que tem sido bastante alto, especialmente em áreas do Brasil Central. Daqui a pouquinho, na sequência da nossa programação, tem o Terra Viva DBO na TV com o Sidney Maschio, que vai destacar, apesar da cotação do boi que você deu como estável, o Sidney diz que as novas compras que a China está fazendo do Brasil, depois de 2 semanas sem comprar carne brasileira, vão pressionar os preços da arroba do boi para cima. E ele vai contar isso daqui a pouquinho aqui no Terra Viva DBO na TV. Amanhã a gente volta a partir das 11h30 da manhã com mais informações aqui da Mega Leite no nosso Dia a Dia Rural. Segue daí, Lília, São Paulo. Até amanhã, Tavinho, obrigada. E o Instituto Agronômico do Paraná realizou uma série de palestras para falar sobre doenças no milho e orientar os produtores. Os detalhes nós vamos conferir agora na reportagem da TV Tarobá. Esse pesquisador do IAPAR comenta o quanto a estria do milho prejudicou muitos produtores, principalmente na região oeste do Paraná. A doença que causa danos nas folhas do milho e que compromete a produção. É uma doença que nós constatamos o ano passado, né? E novamente nessa safra desse ano também ela está ocorrendo em vários municípios aqui da região oeste do Paraná. Os produtores que estão ligados principalmente a cooperativas, eles estão sendo orientados a não plantarem os híbridos mais suscetíveis. O que também chamou a atenção dos pesquisadores durante essa safra foram algumas pragas do milho. O enfezamento da planta, por exemplo, uma doença transmitida por cigarrinhas e que é difícil de lidar. Existem uma grande maioria de cultivares que não são tolerantes a essa doença. Então a gente precisava ter mais trabalhos que selecionem o material para a gente poder informar melhor o produtor na hora da escolha de cultivar. O Eudes viu de perto todos esses problemas. As doenças atingiram a lavoura de milho, 30% a menos na produção. Situação atípica em comparação às safras anteriores. Se eu comparar com a média dos últimos anos, né, é em torno de 30% até 35% a menos de produção. O que aconteceu lá? Que tipo de doença, praga? A princípio nós tivemos um ataque de cigarrinhas no início da lavoura, né? E essa cigarrinha transmite um tipo de doença, né? E essa doença só se manifesta após o florescimento do milho, então a gente não é visual no início. E após o ataque das cigarrinhas também nós tivemos uma condição muito favorável a doenças. O Jornal Terra Viva de hoje termina aqui, lembrando que você pode rever todo o conteúdo desta edição no nosso site tvterraviva.com.br. Obrigada pela companhia e até amanhã.